Que alegria ter você em um dos grupos da Missão Arca, ou seja, onde a presença manifesta de Deus está forte, gloriosa, milagres acontecendo e lembrando, estudando também a oração do Pai Nosso. Deixa eu dizer uma coisa, são mais do que 120 desses grupos, estudando a palavra de Deus, orando juntos e crendo pelo milagre. E nós estamos crendo. Mais uma vez, obrigado, Pastor Gurmer, e obrigado você que participa aí desse grupo tão precioso. Olá, meus queridos, bem-vindos de volta a esse momento tão espetacular, onde nós temos recebido revelação de Deus, revelação do amor de Deus. É um privilégio muito grande fazer parte disso. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando e vai mudar muitas histórias, porque Deus é um Deus de sucesso e Ele vai te dar uma história de sucesso. E continuando aqui, nós estamos falando a respeito da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando Jesus fala a respeito disso, há uma revelação profunda embutida nessa declaração. Quando Jesus declara, venha o teu reino. Nós entendemos pela própria Bíblia, a palavra de Deus nos deixa isso muito claro, que os céus pertencem a Deus, Salmo 115 diz isso, mas Deus entregou o domínio da terra ao homem. E o propósito de Deus é que o homem, linkado com Deus, vinculado com Deus, governasse a terra de acordo com a submissão e de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Mas nós já vimos que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Sendo Deus vida, o homem se separou de Deus, ele herdou a morte. Sendo Deus amor, ele se separou de Deus, herdou o ódio. Então o homem passou a governar a terra, ou melhor, o diabo, que é o enganador, governando através do homem. Por isso que nós vemos a terra cheia de maldições, nós vemos doenças, nós vemos tudo que é de ruim que acontece hoje na humanidade. A humanidade pegou uma escala descendente e não há lugar no mundo que seja seguro. Não há lugar no mundo que seja melhor. Muitas vezes nós aqui no Brasil imaginamos que algum país de primeiro mundo seja melhor. Eu tive a oportunidade de morar 4 anos no Japão como missionário e o que me levou para o Japão, a primeira vez que eu fui lá, eu vi um lugar muito bonito, um lugar super bem estruturado, um lugar onde tudo funciona, um lugar onde a criminalidade é zero, você pode sair qualquer hora, que não tem risco de ser assaltado, os planos de saúde funcionam, tudo funciona lá. Mas quando você começa a conversar com os japoneses, eu nunca vi na minha vida um povo, pessoas tão deprimidas e tão tristes. É difícil você achar alguém no Japão que não pensa em suicídio, que não pensa em dar cabo da vida, que não tenha problemas de depressão, de angústia. Por quê? Porque o homem se separou de Deus e passou a ser governado pelo diabo. E a Bíblia fala que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Então quando Jesus declara isso, venha o teu reino, Jesus está dizendo que nós temos autoridade a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, cidadãos do reino de Deus. Nós também ganhamos autoridade, não é só palavras soltas, mas há um poder nessa palavra de trazer o reino de Deus. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás, no início do meu ministério. Eu estava fazendo um grupo de estudo bíblico, assim como vocês estão fazendo, mas era numa área aberta, e um rapaz chegou, se aproximou, ele não quis ficar muito perto da gente, eu convidei, ele não quis, ficou um pouco de longe assistindo, e no final eu me aproximei e comecei a conversar com ele, e eu estava com meu carro para distribuir, eram muitos jovens sem carro, eu fui distribuir esses jovens na sua casa e eu convidei esse rapaz para ir comigo e propositalmente eu deixei ele por último na casa dele para que eu pudesse conversar. E eu comecei a ministrar sobre o reino de Deus com ele e ele falou, olha, eu gostei muito, achei muito legal, ele falou, mas para mim não tem jeito. E o nome dele é Carlos. Eu falei, Carlos, por que não tem jeito? Ele falou, porque eu sou parte de uma quadrilha de 25 bandidos desse bairro. Os 24 morreram, só eu fiquei vivo. Eu já fiz de tudo o que você imagina, minha vida está destruída. Eu cumpri, paguei minha pena, preso e agora estou em liberdade condicional e eu não creio que tenha jeito para mim. Quando eu vi isso, eu percebi a oportunidade do reino de Deus chegar para alguém que estava decepcionado com a vida. Eu pude ministrar com esse rapaz e o reino de Deus veio. E Deus fez um milagre extraordinário na vida dele. Passado alguns meses, ele foi de novo na delegacia, que ele tinha que prestar depoimento de tempos em tempos,
E o delegado chegou e perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou o Carlos. Ele falou, não, você não é o Carlos, não é possível que você seja o Carlos. Ele tirou a identidade e mostrou, e o delegado falou, o que aconteceu com você? E ele foi e testemunhou, eu agora sou dominado pelo reino de Deus, não mais pelo reino do diabo. Então, quando Jesus nos ensina essa oração, venha o teu reino, ele está falando sobre o poder que está embutido, porque o reino é o lugar do domínio de um rei. Existem dois reis, Satanás que governa esse mundo e Deus que governa nos céus, mas também governa na terra através de nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. A outra parte da oração que nós vamos estudar, Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é muito interessante nós pensarmos que Jesus estava fazendo aqui um paralelo entre a vontade de Deus no céu e a vontade de Deus na terra. Isso significa que nos céus não há barreira para a vontade de Deus. A vontade de Deus é livre, por isso que o céu é um lugar de perfeição, mas na terra existem muitas barreiras para que a vontade de Deus seja feita. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que nós, a partir do momento que conhecemos a verdade, nós podemos identificar as áreas aqui na terra que estão em desacordo com a vontade de Deus e nós podemos declarar, seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como nos céus. Por exemplo, a vontade de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Eu contei aqui a história do Carlos, nós podemos ministrar com ele e declarar, seja feita na vida do Carlos a vontade de Deus, assim nos céus, assim na terra, como nos céus. Então, quando nós enxergamos, quando nós temos pessoas à nossa volta que não conhecem a verdade, não conhecem o amor de Deus, nós temos a oportunidade de declarar, Senhor, seja feita a tua vontade na vida dela, a salvação dentro dos nossos familiares, seja feita, Senhor, a tua vontade na vida dos meus familiares. Quando nós vemos pessoas doentes, nós podemos declarar, porque não é vontade de Deus a doença, tanto não é que a Bíblia fala que Jesus levou sobre si, não só os nossos pecados, mas todas as enfermidades, todas as maldições, porque a vontade de Deus é saúde plena, a vontade de Deus é a bênção plena, mas como nós temos autoridade nessa terra, Jesus deu para nós a oportunidade e o privilégio de declarar, Senhor, seja feita a tua vontade, que haja cura, que haja libertação. E eu estou muito empolgado porque eu sei que essa reunião, onde nós estamos juntos, confiando e crendo nessa palavra, é um lugar de milagre. Se tem algo na sua vida que você sabe que não está em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus, você pode agora declarar juntamente com o grupo, Senhor, seja feita a tua vontade, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na questões de saúde. Nós temos visto muitos milagres que Deus tem feito quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus e como agente de Deus, nós declaramos a vontade dele na terra, os milagres acontecem. Então eu tenho certeza que nós vamos viver muitos milagres nessa reunião do Trazendo a Arca, esse projeto Levando a Arca para sua casa, porque o Deus dos céus também é Deus da terra, através das nossas vidas. Ele governa as nossas vidas e Ele governa o lugar onde nós estamos. E a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3, Ele está presente. Então imagine o céu invadindo a terra através das nossas vidas. Por isso que esta reunião que está acontecendo agora é uma conexão perfeita entre o céu e a terra. Aproveite esse momento, creia, ore e Deus vai fazer grandes milagres no nome de Jesus.